Olá! Eu quero saudar vocês com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal. Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para entendermos a tua palavra. Hoje meus amados, meus irmãos, ontem nós lemos o capítulo 48, que José recebeu a notícia que o pai dele estava doente e ele levou consigo os dois filhos dele, que foi Efraim e Manassés. Só que o significado é bem forte. O Manassés era o mais velho, mas quando ele ganhou, quando Deus deu para ele Manassés, ele deu o nome de Manassés, porque significa Deus apagou da minha memória o meu passado de dor. E depois, quando nasceu Efraim, quando nasceu o segundo filho, ele deu o nome de Efraim, que significa Deus me prosperou na terra da minha aflição. E José levou esses dois filhos para ser abençoado pelo pai dele, Israel. E naquela hora ele entregou os dois filhos, Efraim e Manassés, e colocou para ele abençoar. E Jacó, ele colocou o mais velho primeiro, né? E colocou Manassés, colocou Efraim. Aí Jacó abençoa José e seus filhos. E a bênção é muito importante. Abençoa o seu filho antes dele sair de casa. A bênção é importante. E Israel era um homem abençoador. E disse José, eu não cuidara, e disse Israel a José, eu não cuidara ver teu rosto, não consigo mais ver seu rosto, mas Deus me fez ver também a sua descendência. Porque ele não viu, como diz, ele não viu ele crescer. Aí José colocou Manassés e colocou Efraim nos joelhos de Israel e falou com ele assim: olha, eu entrego, Senhor, meus filhos. Naquele momento, Israel adotou os netos dele como filhos. E aí José colocou Manassés, Efraim, para ele abençoar. Manassés estava aqui, né? Vamos fazer assim, e Efraim aqui. Aí, gente, olha como é que Deus é tremendo. Jacó fez assim, abençoou Efraim e abençoou Manassés. Porque tem um segredo nessa bênção aí, gente. Essa bênção é o seguinte, porque Manassés significa que Deus apagou da minha memória. E Efraim, o Senhor me prosperou na minha terra de aflição. Então aí ele falou assim, pai, você está fazendo errado. Ele falou, não, eu quero abençoar sim. Eu vou abençoar Efraim como primogênito, mas todos dois serão dois povos. Isso aí é um segredo de Deus, né? E depois disso, gente, Jacó, ele esperou muito tempo mesmo, antes de morrer, ele abençoou seus filhos. Depois Jacó chamou seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciai-vos que há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos, né? E vem cá que eu quero falar com vocês. E ele foi abençoando filho por filho. E Jacó nunca esqueceu do procedimento de cada filho, mesmo sendo velho, né? E ele chamou aqui, é muito importante, irmãos. Ele falou assim, ajuntai-vos e anunciar-vos o que há de acontecer. E os filhos ajuntaram, e ele falou assim, ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai.
Ao mesmo tempo, ele tava falando assim, ouvi Jacó, o velho Jacó, que morreu para nascer o Israel, o príncipe de Deus, que Israel significa príncipe de Deus. Ele falou assim, ele pegou, foi e chamou o primogênito dele. Qual que era o primogênito? Ruben. E ele falou com Ruben assim, Ruben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, porque mostrou realmente a capacidade dele de ser pai, né? Então você mostrou o meu vigor, o mais excelente em alteza, porque Rubem se destacava por ser o maior de todos. E o mais excelente em poder, o mais forte. Rubem, tu és o meu primogênito, impetuoso como a águia. E não será o mais excelente, porque você deitou no meu leito e contaminou a minha cama, deitando com a minha concubina. Por causa disso, você não será totalmente você não será o mais excelente. Depois ele chamou Simeão e Levi, são os irmãos, as suas espadas. E ele falou assim, Simão e Levi, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor vocês mataram homens e na sua teimosia roubaram, arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, e foi o que ele falou, porque isso aconteceu quando aconteceu. Vocês lembram quando aconteceu com a irmã deles, que ela foi estrupada pelo príncipe lá, e eles foram lá e fizeram justiça com a própria mão, usando algo santo, que era a circuncisão naquela época, significava a aliança com Deus, e eles quebraram um combinado que o príncipe e o rei tinham feito com Jacó. Jacó teve que sair de lá às pressas. Jacó guardou isso tudo. Olha que mente boa, mesmo na velhice. E ele falou assim, olha, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho da presa. Subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló e a ele se congregará. Ele aqui já está profetizando, gente. Olha que Deus tremendo. Nós sabemos que Judá fez coisa errada. Judá, ele deitou com a nora dele, né? Ele estava vivendo no mundo pagão e ele estava fazendo tudo que o paganismo estava fazendo. E quando acontecia a tosquia dos animais lá, eles iam para fazer tudo enquanto trem errado, deitavam como prostituta, né? As prostitutas ficavam se oferecendo. Só que tem que a nora dele, que estava esperando o casamento do levirato, porque ela casou com o irmão, um morreu, casou com o outro morreu, então ela esperou Selá, acho que é Selá mesmo, crescer, do terceiro filho crescer para casar, e Judá não deu. Então ela deu um jeito lá de dormir com o próprio sogro e teve filhos gêmeos. Aí, mas aqui mesmo com esse pecado que ele cometeu e tudo, ele falou, o cetro não se arredará de Judá.
Olha profeticamente, Israel já está profetizando, que quando ele fala assim, olha, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa. Mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangues de uva. Os olhos serão vermelhos de vinhos, e os dentes brancos de leite. Então aqui ele estava profetizando que o cetro não ia sair da mão dele, porque de Judá saiu o rei dos reis, o senhor dos senhores. A linhagem de Judá tinha o cetro real. Davi, Salomão, Asa, outros reis. O leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, saiu da linhagem de Judá. Não porque ele era o melhor, que ele fez bastante coisa errada, mas foi essa profecia aqui. E que memória boa a de Jacó. Que possamos envelhecer com essa memória aí, em nome de Jesus. E aí ele profetizou aqui, e ele foi profetizando calmamente sobre cada filho. E ele falou assim, olha, agora ele chamou Zebulon. Ele falou, então o cetro, a realeza, o reinado não ia ficar na tribo de Judá. Então o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, a raiz de Jessé, saiu dali. E depois ele chamou Zebulon. Habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e seu termo será para Sidom. Aí ele chamou Isacar. Isacar é o jumento dos fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Então ele foi abençoando e falando com cada filho antes de morrer. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quando Agade, uma tropa, o acometerá, mas ele o acometerá por fim. Ele será dominado por uma tropa, mas no final ele vai vencer. Quanto a Agade, uma tropa, isso eu já li. Agora ele chamou Azer. S entre duas vogais tem som de Z, né? O seu pão será abundante e lhe dará delícias reais. Naphtali ou Naphtali é uma cerva solta. Cerva quer dizer tipo assim, um veado, tá? Solta. Ela dá palavras formosas. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junta fontes. Seus ramos correm sobre um muro. Os flecheiros lhe deram amargura. Os flecheiros te odiaram. O seu arco, porém, susteve forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, onde é o pastor e a pedra de Israel. E a pedra de Israel estava lá em Luz, né? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Sobre você, as bênçãos vão sobressair até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi separado dos seus irmãos.
Benjamim, porque agora Benjamim estava... José tinha 2 filhos, e aí ia formar 2 tribos, né? José e Manassés. Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã e comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. Benjamim, e isto é, também Manassés está aí no meio, né? Partindo de José. Todas essas são as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Israel, ele era um abençoador. Que possamos ser pais abençoadores. Abençoe seu filho a hora que ele sair de casa. E quando ele chegar, abençoe também. Depois, a cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois, ordenou-lhes e disse: eu me congrego ao meu povo. Eu estou aqui com o meu povo, mas eu quero falar com vocês. Eu quero falar: sepultai-me juntamente com meus pais na cova que está no campo de Efron, porque ele comprou essa gruta de Macpela, né? Foi o pai dele que comprou. Então ele falou assim: eu quero ser enterrado, eu quero na cova que junto aos meus pais, que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela. É isso mesmo, gente. Eu pensei que eu estava errando. Que ele Abraão comprou aquela gruta de Macpela para enterrar a sua amada Sara. Na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ele comprou-a por 400 ciclos, né, de prata para enterrar Sara. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali ali também eu sepultei Leia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e morreu. E então foi recolhido pelo seu povo. Ele recebeu todos os filhos receberam a bênção do seu pai. Ele abençoou Manassés, mas aqui eu não encontrei, né, na Bíblia, não. Mas ele abençoou Manassés também, sabe? Mas gente, Benjamim, me perdoa, Benjamim é o irmão mais novo de José. Ele abençoou Benjamim. A bênção de José para Efraim e Manassés estava dentro do nome dele. Dentro do nome dele. Então Jacó não esqueceu de ninguém, gente. Ele morreu com a memória muito boa. Então que Deus abençoe vocês. Abençoa a sua casa, a sua família. Abençoa você, pai, que é sacerdote da casa. E que possamos ter memória boa. Envelhecermos com memória boas. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like e o seu comentário. E este é o capítulo 49. Deixe o seu like e o seu comentário. Beijo. Deus abençoe.